Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, você que em casa celebra conosco, hoje a igreja nos apresenta esta grande festa, uma grande solenidade. Celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Esta celebração de hoje, além de nós celebrarmos os santos que já estão na glória de Deus, homens e mulheres, santos do passado, os profetas, os apóstolos, os mártires, mas também os santos que do dia a dia, quando a igreja celebra todos os santos, pessoas que conviveram conosco, que se alimentaram da Eucaristia, que participaram da vida da igreja, que viveram entre nós, Então não é apenas a solenidade de todos os santos, não é apenas contemplar aqueles que estão no céu. Sim, é também, mas não somente. A liturgia de hoje, ela vem nos dizer que aquilo que muitos já experimentaram, os santos e santos que estão com Deus na glória eterna, isto mesmo nós devemos fazer no nosso dia a dia. Porque a santidade, meus irmãos e irmãs, ela é universal. A igreja ensina, fala que existe uma vocação que é comum a todos, que é a vocação universal à santidade. Sede santos, porque vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeito, porque vosso Pai Celeste é perfeito. É claro que, enquanto pecadores, nós vamos ter que estar sempre lutando contra o pecado. Por isso que a santidade, ela é uma luta constante. É uma opção livre, consciente, porque a gente também é livre para trilhar caminhos que não nos levam à santidade. É uma luta porque exige renúncia, sacrifício. É um compromisso que nós somos chamados a assumir todos os dias de nossa vida, até o último instante, fazer uma opção pela causa de Deus. No Evangelho ficou muito claro. Jesus começou a ensinar os apóstolos, seus discípulos, dizendo, então aqui se alguém perguntasse, padre, como que eu posso viver a santidade? As bem-aventuranças de hoje, elas nos apontam o caminho, nos dizem o que é a santidade. Santidade não é uma palavra, um conceito, não é só uma palavra bonita. A santidade, ela é encarnada, ela deve ser vivida no dia a dia. Por isso que as bem-aventuranças podem nos dar uma pista, é um caminho, assim como os 10 mandamentos, Lembra daquele jovem que se aproximou de Jesus e disse, Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? O que Jesus disse para ele? Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Observe os mandamentos e terás a vida eterna. Aqui também hoje, fazendo um paralelo, padre, o que é a santidade? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer para poder, uma vez que Deus nos chamou para sermos santos, e às vezes a gente olhando para nós mesmos, dizer, poxa vida, alguma coisa está errada, Deus me chamou para ser santo e eu sou tão limitado e tão pecador. É a nossa realidade. Por isso que a santidade é um caminho. Então as bem-aventuranças de hoje, elas também nos apontam como os mandamentos são caminho de vida eterna e de salvação. As bem-aventuranças do Evangelho de hoje também podem nos ensinar. E Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus não falou bem-aventurados os pobres, ele falou os pobres em
espírito. O que é o pobre espírito? É aquela pessoa que deposita em Deus a sua confiança. É o contrário do arrogante, que confia em si mais do que em Deus. Depois, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. As aflições, o que é que nos torna, nós ficamos indignados com o quê? Aflitos, quando a gente vê tanta miséria, tanto sofrimento, tanta coisa ruim, isso acaba nos afligindo, a gente fica aflito, porque serão consolados. Veja outra aqui, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quanta violência, vivemos num mundo violento, né? E Jesus nos fala a mansidão, porque os mansos é que possuirão a terra. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós vivemos num país, se não é o primeiro, está entre os primeiros, país mais injusto, né? Também mais corrupto. Isso deve nos causar indignação. É desta indignação, mesmo sendo um país tão rico, né? Um povo bom, um país onde tudo que se planta dá e se colhe, temos abundância de solo, de tudo, riquezas, mas um país extremamente injusto, onde tantas pessoas morrem todos os dias de fome. Isso nos indigna? Nós ficamos aflitos, indignados diante dessas misérias sociais, sim ou não? É dessa bem-aventurança que Jesus está falando. Os misericordiosos, somos chamados a exercer a misericórdia. O que é o misericordioso? O misericordioso é aquele que tem compaixão, que se compadece das dores, do sofrimento e das misérias das pessoas, que tem um coração aberto, um coração que sabe partilhar, é generoso, é compassivo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se nós nos perguntássemos como que vai o nosso coração, os nossos pensamentos, né? Será que eles são puros? Nossa maneira de pensar, de agir, de se relacionar com os nossos irmãos, o que se passa, quais são os pensamentos que norteiam a minha vida, o que fica batendo todo dia no nosso coração, na nossa mente. Bem-aventurados, veja aqui, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quantas pessoas ainda hoje, não só no passado, né, que são perseguidas por causa da fé, por causa da religião, porque se comprometem com a justiça, são perseguidos, né, injustiçados, mas Jesus disse, deles será o reino dos céus. Aqui, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disser todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Vendo aqui, meus irmãos e irmãs, que o caminho da santidade passa por todas essas provas. Por isso que na primeira leitura, João vê um grande número de pessoas, multidões de pessoas, né? Ele fala 144 mil, né? Mas é muito mais. Pergunta, quem são esses? Vestidos de vestes brancas, de onde vieram, quem são? O ancião pergunta, ele, tu é que sabes, meu Senhor. E ele responde, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é se vieram da grande tribulação? O que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? A grande tribulação é o inimigo que nos persegue.
A igreja, desde a sua origem, sempre foi perseguida. A igreja católica sempre foi perseguida. Os mártires foram mártires por quê? Por quê? Por causa do reino de Deus. Jesus carregou a cruz, por quê? Porque ele implantou o reino de Deus e não foi acolhido. Está vendo a recusa do amor de Deus, o fechamento do amor de Deus, nos coloca num caminho contrário à santidade. Por isso que hoje, quando nós celebramos todos os santos e santas de Deus, nós sim glorificamos a Deus, porque no passado, no presente e no futuro, mas nós temos uma igreja que também tem modelos de santidade. Quantas pessoas que vocês conhecem dizem aquela pessoa é um santo, é uma santa, porque tem uma maneira de viver assim, tão próxima de Deus, que onde ela está, ela irradia paz, irradia amor. Uma pessoa que você, quando olha para ela, diz: ali tem Deus. Está vendo o que é a santidade? É esse compromisso, é doação, é entrega, é amor, é viver a dinâmica das bem-aventuranças no nosso dia a dia. Quem de nós não passa por essa experiência? A indignação diante do sofrimento, a fidelidade. Veja, a santidade é um caminho que deve ser percorrido. Nós vivemos no mundo, numa sociedade pagã, onde Deus foi tirado. O mundo de hoje está preocupado com as coisas do mundo, não está preocupado com a tua santidade. Vocês nunca vão ouvir na televisão, nos meios de comunicação, um repórter, um jornalista, um ator, uma atriz falando sobre a luta para conseguir a vida eterna. Vocês já viram? Eu nunca vi. Uma que eu nem assisto muito televisão, né? Graças a Deus, né? Quem quiser assistir, fique à vontade. Falando de mim, né? Mas vocês nunca vão ouvir nenhum repórter, nenhum canal de televisão, nenhum jornalista falando sobre a vida eterna, né? Muito difícil, muito raramente. O empenho consiste em conquistar esse mundo, fazer de tudo para ganhar este mundo. E Jesus disse: olha, cuidado, quem quiser ganhar a vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, os santos mártires, vai ganhar. Então é o contrário, viu? É um ganhar para perder, ou um perder para ganhar. Quando a nossa vida for perdida no sentido que eu me entrego para Deus e renuncio aquilo que o mundo tem de valor importante, né? Principalmente no supérfluo, naquilo que não é necessário. O que é mais importante para você? É ganhar a vida eterna? Ou ganhar essa vida miserável que São Paulo já disse que os mais fortes talvez chegarão aos 80? Basta a gente olhar como é verdade. Quando ele diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa, só Deus que não passa. Então porque a gente se preocupa tanto? Não que a gente não deva se preocupar, mas eu digo, a preocupação excessiva que nós temos com as coisas do mundo, será que são as mesmas que nós temos em relação às coisas de Deus? Por que o ser humano é tão empenhativo, tão inteligente para ganhar, conquistar as coisas desse mundo que passam, e tão lento, tão devagar, quase que dormindo para as coisas de Deus? Por que a inteligência que a gente usa para conquistar as coisas do mundo, não as usamos também para ganhar a vida eterna? São perguntas, são questionamentos que nós devemos nos colocar todos os dias. E a celebração de todos os santos e santas, ela chama atenção para essas realidades. Porque, repito, ser santo não é um privilégio. Não é que quando Deus nos fez, disse: olha, vocês aqui da direita serão todos santos. Vocês já foram destinados, vocês serão santos. Os da esquerda, começando pelo padre, serão todos
pecadores. Não. Se Deus agisse dessa forma, Ele seria injusto. Por que Ele santo e nós pecadores? Por que eles predestinados à vida eterna, no mínimo seria um Deus contraditório e um Deus injusto? Porque eles e não nós aqui? Ou por que nós aqui desse lado e não eles? Por que não todos? É como se um pai tivesse 4 filhos, ó, vocês dois, e eu amo vocês dois, os outros. Vocês acham que um pai faz isso? Separa os filhos? Se nem entre nós que somos pecadores não agimos assim, quanto mais Deus. Então, para dizer que a santidade é para todos. Não é só o padre, o papa, o bispo, o cardeal, o papa, o religioso, a religiosa, a consagrada, que foi chamado para ser santo, não, viu? Todo batizado é chamado a ser santo. Diria até mais, até aquele que não foi batizado, muito embora tivesse que ser batizado, todos aqueles que vêm ao mundo, Deus nos fez para uma finalidade. Não foi você que se fez. Se você existe porque alguém quis que você existisse. Se você está nesse mundo, meu irmão e irmã, porque alguém pensou por você, senão você não estaria aqui. E aquele que te fez para Ele. E quem nos fez, nós sabemos quem foi que nos fez. Quem nos fez foi Deus. Fizeste no Senhor para vós. Santo Agostinho dizia, fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração estará inquieto até não descansar em vós. Viemos de Deus e para Ele nós voltaremos. Eis aqui a realidade humana. Você e eu, nós somos filhos e filhas de Deus. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para sermos santos. Deus não nos fez para o pecado. Quando nós vivemos o pecado, nós desagradamos a Deus. É como que se Deus chorasse. Deus se entristece, mas Ele vai continuar nos amando. Porque um pai nunca abandona seus filhos, né? E Deus é Pai. É claro que o coração de Deus fica triste quando vê seus filhos, que foram feitos e criados para a santidade, vive mergulhado no pecado. Como um pai que criou e cria um filho com amor, e de repente vê o filho mergulhado nas drogas, na bebida, está perdido. Será que o coração desse pai se alegra? Penso que não. Acredito que o coração desse pai e dessa mãe fica angustiado quando vê um filho que criou com tanto amor e carinho, com tanta dedicação, ao qual dá a sua vida, vê o filho perdido. O coração daquele pai chora e entristece. O coração de Deus não é diferente quando vê seus filhos criados à sua imagem e semelhança, segundo a sua dignidade, criados para conhecer, amar e servir a Deus, criados para ser santos, para um dia estar com Ele, estão mergulhados no pecado. Por isso, e finalizo, se nós quisermos viver a santidade, e é para isso que Deus nos chamou, vamos seguir as bem-aventuranças de hoje, os mandamentos. Outra coisa, como que eu quero trilhar e viver a santidade se eu não vou na missa, se eu não comungo, se eu não me alimento da palavra de Deus, né? É claro que a gente pode buscar a santidade, pode viver a santidade até às vezes no mundo, mas se eu vivo fugindo de Deus, se eu não deixo falar Deus falar no meu coração, se a palavra de Deus não ilumina a minha vida, se eu não me alimento da Eucaristia, que foi Ele que instituiu, se eu não me alimento da luz da palavra de Deus, como é que eu vou conseguir a santidade se eu vivo fugindo de Deus? Vai ser muito difícil, quase que impossível. Então voltemos mais o nosso coração para Deus. Aliás, viver a santidade é isso, é um voltar o coração para Deus. E é um voltar constante. O nosso coração precisa estar sempre voltado para Ele.
Esse voltar o coração para Deus nos coloca na dinâmica do reino de Deus, e para que um dia possamos sim estar entre os bem-aventurados e bem-aventuradas na glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus.